A paz do Senhor, amados. Passando para deixar uma meditação para vocês depois de alguns dias da minha viagem, né? E o Espírito Santo me deu aqui para deixar para vocês. Em 1 Coríntios 10, 3, mas eu vou deixar os versículos que vêm antes e também os que vêm depois. Glória a Deus, aleluia. Que será o 1, o 2, o 3 e o 4. Amém? Para servir de complemento, não é, para o 3, não é? O 1, o 2, o 3 e depois o 4, para ficar mais explicativo para vocês. Amém? Glória a Deus. E nos diz assim. Aqui está a Bíblia, né? Temos que sempre usarmos nossa Bíblia para aprendermos de Deus. Amém? E aqui vai falar do tempo de Moisés, que o título nos diz assim, que é a epígrafe também, que é o título, certo? Não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. E nos diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém? Veja que aqui fala que naquele tempo já falar sobre Cristo, né? Essa bebida espiritual, esse batismo espiritual, né? Já nos mostra que essa pedra era Jesus Cristo. Então, Jesus já existia desde aqueles tempos, né? Então, veja que aqui a palavra de Deus nos diz que não queremos que vocês ignoreis, né, que os nossos pais estivessem todos debaixo da nuvem e todos passassem pelo mesmo mar, né? Pois se todos estavam debaixo da mesma nuvem, certamente todos iam passar pelo mesmo mar, certo? E todos foram batizados em Moisés, porque estavam todos juntos com Moisés. Moisés era o libertador ali enviado por Deus, não é? Na nuvem e no mar. Como assim, irmã Desilda? Porque, veja, quando durante o dia estava o sol, quem era que estava sobre o povo de Israel no deserto? A nuvem. E quando todos estavam à noite no frio do deserto, né, que o deserto é quente durante o dia e à noite é um frio, né, grande, tem esse contraste. Então, e à noite, quando para eles não sentirem frio e também espantar os animais, as férias, as outras coisas, tinham, né, o fogo, né? Então, mas aqui fala, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Como assim na nuvem? A nuvem não simbolizava Deus? E depois todos, quando o mar foi aberto, todos passaram pelo mar. Então, diante dessa nuvem, né? Não sobre as nuvens, mas sobre, debaixo da nuvem, né? Todos foram batizados. E também todos foram batizados no mar, junto com Moisés, todos juntos, né? E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, né? Todos comeram espiritualmente a mesma comida espiritual que Moisés os dava todos os dias, que era os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, não é? Porque eles tinham a comida, que era o maná que Deus enviava, né? Mas também tinha a comida espiritual, que era a palavra de Deus, o que Deus mandava fazer, o que Deus os direcionava, né? Através de Moisés, seu servo, seu sacerdote, que
recebia as suas mensagens, não é? O seu libertador. E através, né, do enviado do Senhor, né, vinha a comida espiritual, a mesma comida espiritual por todos. Para todos, no caso. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, né? Porque sabemos que Jesus também tem o símbolo da água, né? Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também simboliza a bebida. Glória a Deus. Aleluia. E hoje temos também essa bebida através do sangue de Jesus, né? Glória a Deus, através do vinho e a comida espiritual também, da sua carne através, né, do pão sagrado. Glória a Deus. Então vamos. E todos foram batizados em Moisés na nuvem do mar, porque tanto ficaram sob as nuvens, debaixo das nuvens, como também ficaram, né, no meio do mar. Tiveram que atravessar tudo de um lado para o outro e todos ali iam sendo batizados até chegar até o outro lado, né? Glória a Deus. E essas coisas foram nos feitas. Não, pulei aqui. Porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, continuando no 4, né? E beberam todos uma mesma bebida espiritual, né? Que é a bebida, também a água simboliza o Espírito Santo, a bebida, a palavra de Deus. Porque bebiam da pedra espiritual que o seguia. E essa pedra espiritual era Cristo, né? E essa pedra era que jorrava esta água, e a pedra era Cristo. Então sabemos que todo esse povo foram, né, batizados no tempo de Moisés, foram batizados, né, em Moisés naquele tempo. Glória a Deus. E todos beberam da mesma comida, comeram da mesma comida, não é? E essa comida era espiritual, e essa comida espiritual era Cristo, né? E continuamos nessa mesma comida, nessa mesma bebida espiritual que é Cristo, né? Através do seu Espírito Santo, que nos rege, que está conosco, que nos guarda, que nos ilumina, que está sempre conosco, nos regendo até o fim dos tempos, porque sabemos que Moisés, ele sempre, né, esteve com Cristo, mas ao lado do povo, ele intercedia pelo povo, né? Glória a Deus. Grande e santo é o nome do Senhor, porque o povo era desobediente, mas sempre ele clamava ao Senhor pelo povo, né? E conseguiram ultrapassar o deserto com o tempo, né? No tempo certo do Senhor. Conseguiram atravessar o mar, né? E todos ficaram contidos em Cristo, né? E rumo à cidade prometida, não é? Glória a Deus. E sabemos que essa bebida, esta comida, não é? Esta pedra era Cristo, quem os regia através de Moisés, junto com Moisés, não é? Então, Cristo já agia naquele tempo. Glória a Deus. Grande e santo é o nome do Senhor, por isso que Moisés foi chamado. E hoje também somos chamados como Moisés para reger as pessoas, para estarmos com as pessoas, para orarmos com as pessoas, para sermos intercessores para as pessoas boas, más, ruins, invejosas, maliciosas, não invejosas, aqueles que fazem o bem, que fazem o mal, e tudo que presta e o que não presta, nós temos que botar nessa conta também, porque junto daquele povo que saiu com Moisés do Egito, né? Ali tinha pessoas boas, más, ruins, que prestavam, que não prestavam, que murmuravam, que reclamavam, que queria as comidas do Egito, mas a comida que Deus queria dar a eles era a comida espiritual, era a comida de Cristo, era a palavra, eram os ensinamentos, era uma terra santa, era um lugar santo, mas eles tinham que pagar o seu preço, não é? Andar, lutar, ir até lá,
chegar até lá. Por isso que nós fazemos todos esses trabalhos espirituais para vocês, né? E tem várias explicações, várias palavras para frente, para trás, de novo, repetidas. E assim vai tendo renovo, de novo, de novo, de novo. Renovamos as palavras, repetimos, voltamos os versículos, botamos para frente, voltamos de novo, explicamos de novo, né? Às vezes erramos e corrigimos. E assim nós vamos pregando a palavra com vocês e para vocês aprenderem, né? E quando erramos não tem problema nenhum, é só corrigirmos e continuarmos de novo, de novo e de novo. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Vocês podem lerem, né, para fazer o seu entendimento. 1 Coríntios 10, do 1 ao 4. Né? E se quiserem discorrer, né, todo o capítulo, melhor para vocês, que o capítulo tem 33 versículos para vocês se deliciarem e lerem, ouvirem também, se não souber lerem, e meditarem. 33 versículos para vocês, né? O primeiro título, não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas tentaram. O segundo, a idolatria e o culto a demônio, ou de demônios. Olha que temas bons. E o outro título, liberdade e amor cristão. Este é que está maravilhoso, né? Então tem esses 3 títulos, não é? Cada um com o que eu li tem 13 versículos. O outro, a idolatria e o culto de demônios, tem do 14 ao 21, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. E o outro, a liberdade e o amor de Cristo, do 22 ao 33, que dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versículos para vocês. Né? Então, tem aqui a palavra de Deus para vocês se deliciarem, aprenderem, né? Lerem, meditarem e estar aguardando nas mentes de vocês para se tornar mentes pensantes inteligentes, não é só nas coisas do mundo, na pedagogia, como é que se diz? Na pedagogia natural, não. É também na pedagogia de Cristo, na pedagogia, não é? Espiritual, né? Que aqui a Bíblia também se torna para nós um material pedagógico, né? Do ser humano, que nos ensina várias coisas, não é? Para a glória de Deus. Não podemos ter só aprendizado secular, né? A pedagogia secular, que eu queria dizer. Mas também a pedagogia de Cristo. E Jesus foi pedagogo, psicopedagogo, né? Foi psicanalista, foi tudo que presta para a gente. E temos que seguir, não é? Os homens de Deus que fazem esses trabalhos, né, igual Jesus fez antigamente, pena que só durou 3 anos, mas os irmãos em Cristo, os apóstolos e os outros santos seguiram fazendo a mesma coisa que Jesus fazia. Nós também podemos fazer como cristãos católicos, amém? Porque os outros, nós sabemos como eles já fazem, mas nós católicos também podemos seguir do mesmo jeito, feito Frei Gilson faz, feito os padres fazem, feito muitos outros homens de Deus e mulheres de Deus fazem. E nós também somos levantados como homens e mulheres de Deus para fazer esse trabalho maravilhoso, espiritual, para vocês, para o mundo, para os Instagrams, os WhatsApps, para todas as redes sociais e também para as pessoas ao nosso redor. Né? Não só dentro da igreja, não. A evangelização verdadeira é ao nosso redor, é fora de casa, é no Instagram, é no Facebook, é no YouTube, né? Em todas as redes sociais que podemos e de todas as maneiras que fazemos e podemos fazer daqui para frente. É no boca a boca, é no porta a porta, é nas nossas amizades, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos, né? Nas nossas visitas. Temos sempre algo de Deus para dizer para as pessoas e é isso que devemos continuar fazendo. Não importa quem diga isso, quem diga aquilo, quem fale de nós. Às vezes nós botamos algumas coisas nas redes sociais só para mostrar para vocês o que é que nós passamos por sermos evangelistas, por sermos mulheres de Deus, homens de Deus, né, contidos em Cristo e não nas coisas do mundo. Por gostarmos de dar palestras em vídeos, né,
em mensagens escritas, que tudo isso se torna palestra, não é só se for palestrante numa escola, num lugar específico, na rua, não, você pode dar palestra também em pequenas mensagens, pequenos vídeos, eu tenho feito o padre tem feito muitos outros têm feito, pedagogos, psicopedagogos, psicanalistas, psicólogos e por aí vai, né? E podemos fazer esse trabalho com Cristo, para Cristo, não é? E para vocês ouvirem e aprenderem a ser pensantes e inteligentes, espirituais e não carnais. Que carnais já tem muita coisa que aprendemos, né? Mas temos que trabalhar principalmente o espiritual, é o mais importante para reger o nosso corpo, né? O nosso corpo e nos corrigir de muitos erros que não fazemos, né? Ou que fazemos e não queremos fazer mais, ou se fizermos, não fazer mais. E assim vai. E nos voltarmos para Cristo e estarmos mais felizes com Ele, né, em nosso lar e com nossa família. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Uma boa noite de Adezilda Moura para vocês. Glória a Deus. Continuo contida em Cristo, com Cristo, amém? E o Espírito Santo nos regendo e todos os santos e santas também que foram contidos em Cristo e que morreram também em Cristo, dormiram também em Cristo no Senhor, amém? Deus abençoe vocês.